palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Jesus aqui está enviando 72 discípulos. Vejamos quais foram as diretrizes, as orientações dadas por Cristo aos seus discípulos. Diz assim, capítulo 10, a partir do versículo 1, vamos ler do 1 ao 10, suficiente para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Até o versículo 9. Interessante estas palavras de Jesus. Sabemos que as primeiras palavras que os discípulos ouviram da boca de Jesus foram essas: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Os primeiros discípulos de Jesus, como Pedro e André, seu irmão, ouviram este mandamento, esse desafio da boca de Jesus: vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, pescadores comuns, e receberam de Jesus esse chamado para mudarem o foco de suas vidas, para se tornarem outras pessoas, para terem um propósito distinto em suas existências, para se transformarem em pescadores de homens para o reino de Deus, pescando pessoas que estão perdidas no reino das trevas, como diz o apóstolo Paulo a respeito de nós, Colossenses capítulo 1, versículo 13, e nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção no sangue de Jesus. Essa redenção, nós que estávamos perdidos, nós que vivíamos alheios à vida de Deus, obscurecidos no nosso entendimento, com corações endurecidos, sob o domínio do mal e das trevas que permeiam a face da terra e oprimem os homens, semeando a maldade, a injustiça e o ódio. Quando estávamos nesse império, fomos nós pescados por Jesus, pescados por Deus, transportados do império das trevas para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. A pregação de Jesus é a pregação do reino de Deus, que nos leva ao arrependimento e nos abraça e nos salva. Ao sermos salvos e resgatados, recebemos da parte de Deus uma incumbência. O que notamos aqui é que essa incumbência não é dada única e tão somente aos apóstolos, porque sabemos que estas mesmas palavras foram dirigidas anteriormente aos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos receberam de Cristo o mandamento de fazerem discípulos de todas as nações, o mandamento de irem e de pregarem o Evangelho. Agora temos um grupo distinto. Então podemos dizer que os 12 são os ordenados, né? Aqueles que receberam uma ordenação sacerdotal, pastoral, uma categoria, digamos, de líderes. Mas temos aqui os 72. Esses são a categoria dos desordenados, né?
Se temos a categoria dos ordenados, temos a dos desordenados. Bom, de fato são os leigos, não são pessoas como os apóstolos, distintos para a liderança. São um outro grupo maior de discípulos de Jesus que também recebem a mesma incumbência, o mesmo mandamento, o mesmo dever, a mesma obrigação. E eles são enviados e recebem de Deus, de Cristo, o mesmo poder, a mesma autoridade. Veja que o Espírito Santo ele é democrático. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, lá estavam reunidos a princípio 120 pessoas, entre eles homens e mulheres. Os apóstolos estavam lá, certamente, mas outros tantos, compondo um grupo de 120, ali estavam também, toda a igreja reunida. É como nós aqui, é como se o Espírito hoje fosse derramado e sem distinção entre apóstolos, ou entre ordenados e desordenados, entre presbíteros e leigos. O Espírito foi derramado indistintamente sobre todos os 120, foram cheios do Espírito Santo e saíram a proclamar o Evangelho. O Evangelho, então, a pregação do Evangelho é uma incumbência dada a todos os cristãos indistintamente, e o Espírito, ele derramado sobre todos, capacita todos para que todos possam dar testemunho, possam fazer discípulos, possam pregar o Evangelho. Portanto, a pregação do Evangelho não é atributo de uma elite da igreja sacerdotal, digamos assim, é algo para todos os cristãos. Portanto, a mensagem que estamos ouvindo aqui é uma mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus seguidores de maneira indistinta. Todos nós devemos ouvir e todos nós devemos colocar em prática este ensino ou instrução, e eu diria mais que isso, esse mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo é para você. Então, a primeira coisa que observamos aqui é que esta mensagem é para a igreja como um todo, é para todos os discípulos de Jesus Cristo, e eles são enviados de 2 em 2, até completarem ali o número de 72 pessoas, foram enviados de 2 em 2. É interessante isto. Jesus enviou os discípulos a pregarem, a irem a lugares distintos, a irem por toda parte, mas não os enviou a fazerem esta tarefa, a cumprirem essa tarefa sozinhos, solitários. E há razões para terem sido enviados de 2 em 2. A principal delas é que, estando nós acompanhados de uma outra pessoa, isto é uma proteção espiritual. Por exemplo, quando estamos ao lado de alguém numa mesma missão, esse alguém de alguma maneira nos protege. E às vezes esse alguém nos protege de nós mesmos, sabia? Nós somos perigosos. Mesmo um discípulo em missão é sujeito a tentações. E sabemos que alguém sozinho é mais sujeito a tentações do que alguém acompanhado. Principalmente quando bem acompanhado. Concorda comigo? Porque quando estamos mal acompanhados, a companhia pode ser uma tentação em si mesma. Concorda? Mas quando estamos no mesmo propósito e somos enviados, um policia o outro, um ajuda o outro e um protege o outro também. Estar com alguém também é muito útil no que diz respeito a uma proteção futura a respeito de uma acusação que venha sobre nós. Ah, você disse isso. Calma lá, eu estava presente, sou testemunha, não disse não. Não é mesmo? Está entendendo? É uma outra razão porque somos enviados de 2 em 2. Isso também protege a nossa honra, a nossa dignidade e nos livra de muitas tentações. Bom, teríamos outras razões mais, mas também entendemos que isso tem a ver com a coletividade. O cristianismo nunca é para ser exercido de maneira solitária. Não podemos dizer assim, eu sou um cristão e que sigo a Cristo do meu jeito, do meu modo, eu e Deus. Eu e Deus é alguma coisa que não encontramos na Bíblia, porque somos nós e Deus. Até a oração que oramos, a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, ela diz Pai Nosso, nunca é Pai meu. E também o que pedimos não é alguma coisa egoísta para nós mesmos, é Pão Nosso também. É o Pai é nosso, perdoa os nossos pecados. Então, e essa questão da coletividade, do grupo, do social, é fundamental a gente observar. Somos enviados de 2 em 2, então temos que ir. Meus irmãos, tem
tem que ser como que inculcado em nossa mente, em nossa consciência, o dever de proclamarmos, de irmos àquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e não esperarmos que elas venham a nós. Não podemos aqui ter uma atitude passiva, meramente, digamos assim, reativa. É uma atitude proativa que Cristo exige de cada um de nós. Nós precisamos ser, digamos assim, ter atitude. Jesus recrimina aqueles que se envergonham de falar do seu nome. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no dia do juízo final. E aí, como é que vai ser? Você se envergonha de mim aqui hoje? Abra sua boca, confessa, professa a sua fé, proclama o Evangelho, fale de Cristo. Temos que partilhar, temos que compartilhar, temos que ir aonde as pessoas estão, onde os necessitados, os que carecem de libertação, de socorro, desta palavra, desta mensagem estão, e não ficar esperando que eles venham até nós. Eu conheci o Eli Orsi, filho da irmã Francisca. O Eli, quando estava vivo, para mim foi a pessoa que eu conheci assim, mais evangelizadora, o evangelista por excelência, campeão na área de evangelismo. Sabe o que ele fazia, o Eli? Uma pessoa comum, ele não era pastor, ele não era, digamos assim, da equipe sacerdotal. Era simplesmente uma pessoa de Deus, que tem um contato com Deus, assim como eu e você, que conhece as Escrituras e que resolveu obedecê-la. E ele se colocava à disposição. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ir, eu quero ajudar outras pessoas a conhecerem o Senhor melhor, a terem um contato com a tua verdade, com a tua mensagem salvadora e libertadora. Então, usa-me, Senhor. E ele orava todos os dias, às vezes de madrugada, às vezes pela manhã, mas todos os dias, sem falta, ele orava esta oração que incluía essa petição: Senhor, me guie, me leve até aquelas pessoas que o Senhor quer que eu dê testemunho. Abra as portas, estou pronto a ser usado. Senhor, me conduza. Senhor, vai comigo, me dá discernimento, me leva, eu quero ser usado, eu quero proclamar a tua voz. Provavelmente há pessoas que o Senhor quer salvar através de você, e ele fazendo isso se colocava à disposição. Isso lhe dava também muita autoridade na sequência. Veja que quando ele dava tantos testemunhos a esse respeito, que então quando ele saía, ele ia pelo ônibus, metrô, quando ele se deparava com pessoas no seu caminhar, no ambiente de trabalho, na vizinhança, quando ele se deparava com alguém, ele lembrava da oração que ele tinha feito. Ele falou: opa, isso aqui não é acidental. Deus está criando uma oportunidade para eu proclamar o Evangelho. E ele proclamava com muita graça. Ele proclamava assim, com uma unção do Senhor, e partilhava as boas novas do Evangelho de salvação em Jesus Cristo. E o resultado, muitas vezes, positivo. É claro que este texto já nos ensina, né, que nem sempre teremos resultados positivos. Jesus falou assim: eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então não vamos esperar que tudo seja amistoso nessa nossa jornada de evangelização, que todos os ventos sejam favoráveis. Há muita resistência. Há uma parábola de Jesus que fala do semeador que saiu a semear, e parte da semente cai no caminho, a outra parte cai no meio dos espinhos, a outra parte cai em terra seca, e só uma quarta parte da semente cai em terra boa. Portanto, esta própria parábola de Jesus, que fala sobre o semeador, o evangelista, o proclamador do Evangelho, ensina que 3/4 do esforço missionário evangelista é frustrado. Portanto, devemos estar preparados para muita frustração. Não seremos bem-sucedidos todas as vezes, aliás, a maioria das vezes não seremos bem-sucedidos, mas vale a pena todo o esforço pelo 1/4 que será alcançado. Amém? Então esteja preparado para os nãos, para pessoas que pessoas que irão dar as costas para o Evangelho, para você. É possível que você passe pelo mesmo que eu passei certa vez, porque estava eu também como Eli Orsi, sempre procurando
sendo eu tímido, pedindo, Senhor, me dá uma oportunidade, uma brecha, uma deixa, eu quero falar. E de repente num ônibus, isso aconteceu muitas vezes, mas nessa oportunidade em particular, havia lá um bêbado, e ele falava alto no ônibus e se lamentava, e ele estava falando, de repente ele se volta para mim e começa a conversar comigo, e começa a murmurar e reclamar, e falando muito alto. E aí eu me enchi de coragem, e entendi que aquela era uma oportunidade de eu proclamar o evangelho para ele, e de alguma maneira para respingar para os que estão ao redor. Então essa ousadia também veio de estar orando e me colocando diante das mãos do Senhor. Quando ele falou, eu disse em alto e bom som, aproveitando que ele falava em alto e bom som também, respondi na mesma altura e disse: esse vazio que você tem aí dentro do teu coração, que você tenta preencher com a cachaça, só Jesus pode realmente satisfazer o que você busca na pinga e na cachaça. A partir daí eu me calei e o homem começou a pregar, porque ele disse assim: jovem, você falou tudo, e chorava copiosamente e dizia: um vazio, é isso que eu tenho, um vazio. Bom, mais tarde eu me encontro com ele, porque eu reconheci a voz e ele estava falando, isso foi no ônibus, mas mais tarde no metrô, chegando à próxima estação Jabaquara, eu ouvi a voz dele, e quando eu estava na estação Conceição, e indo para Jabaquara, ele também, porque ainda estava no vagão junto comigo, e eu aproveitei e falei: dessa vez eu não vou perder a oportunidade, vou escrever uma mensagem com meus dados e tal, para me aproximar mais dele, e escrevi a mensagem. Quando saímos, passando já pela catraca, corri atrás dele, ele estava do lado de uma outra pessoa, e eu falei: você lembra de mim? E ele disse: sim, eu lembro de você, olha, tem aqui uma mensagem de Deus para você, meus dados e tal. Ele disse: jovem, a mesma coisa, não pensa que eu não entendi, eu entendi tudo, saiba, jovem, eu entendi tudo, mas a minha resposta é esta. Pegou o papel e rasgou na minha frente. Gente, meu coração ficou partido, mal, eu fiquei destrambelhado, eu perdi o rumo de casa. Tão difícil quando a gente se depara com gente que vai dizer não, e isso é mais comum do que a gente imagina. Mas o nosso dever é testemunhar, é falar. Então, devemos também orar por trabalhadores. Essa pregação tem a ver com esse anseio de Cristo, porque Cristo percebe que a seara é grande, tanta gente precisando ouvir, tanta gente necessitada, tanta gente vazia, tanta gente oprimida, tanta gente longe de Deus, e Deus quer abraçar, quer salvar e quer usar você para isso, e de repente faltam trabalhadores. E o anseio de Jesus é, para os seus discípulos já naquela época: orai, peçam trabalhadores para a seara de Deus. Então, de alguma maneira, a seara está pronta. Ao proclamar o evangelho, você vai ver resultados positivos, apesar da frustração. Você vai ficar encantado de ver quanta vitória, quanta libertação, quanta salvação. Então, orem por trabalhadores. Versículo 3: eu os estou enviando como cordeiros no meio de lobos. O versículo 4 é o mais intrigante de todos. Ele diz assim: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quanta indelicadeza! Jesus está ensinando a gente a ser indelicado. Olha, entendam bem que todo esse versículo 4 tem a ver com urgência. A ideia de caminho, quando você tem um propósito, e o seu propósito é chegar lá e alcançar aquele povoado, aquele povo, no caminho, não percam tempo de saudar os seus conhecidos, pessoas assim. Ele está querendo dizer o seguinte: vai direto ao assunto, não perca tempo, você tem uma missão, é urgente, não fica de bobeira, tá? Jesus era a pessoa mais educada que alguém pode conhecer, ele nunca ensinou a indelicadeza, mas aqui tem um quê de urgência. Quem quiser vir após mim, lembra que Jesus disse assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele uma vez chegou para um grupo de jovens e disse: sigam-me. E os jovens falaram: mas deixa-me primeiro fazer isso, deixa-me primeiro fazer aquilo. E Jesus responde categoricamente: não, a prioridade aqui é a mensagem, é o evangelho. Não há coisa mais importante na vida do que a proclamação. Tá bom?
Não levem bolsa. Também é nesse mesmo contexto da urgência. Levar bolsa, isso aí, a ideia é o seguinte, bolsa, saco de viagem, com toda a bagagem. O que as mulheres fazem, né? Elas costumam, a mala das mulheres costuma ser maiores, nesse caso, do que os homens, não é? Os preparativos, elas pensam em cada detalhe. Então, a provisão, e comida, e lanche, e pode faltar isso, e pode faltar aquilo. Quantos dias vamos ficar? Digamos, isso é uma viagem expedicionária, talvez de uma semana, né? Então, qual é a provisão necessária para esta semana? Então, todo esse cuidado demanda o quê? Uma preocupação, uma cautela, que acaba por vezes adiando, postergando. E o que Cristo está dizendo, em outras palavras, é que quando a gente recebe o chamado, não há tempo a perder. Com todos esses preparativos, confia na provisão divina. Alguma coisa muito interessante aqui é o seguinte: o Senhor proverá. Eu acho lindo esse texto dos 10 mandamentos aí, que está na novela. Tem gente que conhece mais o que passa na novela do que na Bíblia, mas tudo bem, ainda bem que a novela está falando da Bíblia. Você sabe que quando Deus manda o povo, através de Moisés, para abrir o Mar Vermelho, passar pelo Mar Vermelho, repare que o mar não se abre para que o povo possa passar. O povo tem que marchar. E o povo dá passos na direção de um mar fechado, de um mar normal. Irmãos, a chamada do Evangelho é uma chamada de fé. O mar está fechado e Deus está mandando a gente marchar enquanto o mar está fechado. Ele vai se abrir à medida que a gente dá um passo de fé. Está entendendo isso? Isso é muito interessante. Aqui temos isso. O Senhor proverá. Se Deus está mandando, o Senhor vai cuidar de você e vai suprir sua necessidade. Agora, confiar nisso é algo desafiador. Eu vou sem provisão? Como será? Então é um passo de fé. Irmãos, tudo isso que a gente está vendo aqui com Jesus demanda da nossa parte muita fé, muita confiança. Muita confiança não no outro, não no irmão que vai ser nosso suporte, não numa igreja que vai estar por trás de nós, mas num Deus que é capaz de prover todas as coisas. Se Deus está te chamando, Ele vai prover, Ele vai cuidar, e Ele vai prover também cura. Ele vai honrar a tua pregação, Ele vai honrar a tua obediência, Ele vai usar você como instrumento de libertação e de cura. É isso que vem na sequência. É claro que posteriormente, e eu vou abrir aqui só o texto que diz isto. Olha, Lucas 22, do 35 ao 36, diz assim: então Jesus lhes perguntou, mais tarde, já no capítulo 22, mais tarde, ao mesmo grupo dos 72, Jesus pergunta: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Jesus está lembrando desse momento de Lucas 10, quando ele envia os 70, sem nada, sem nenhuma provisão. E agora, posteriormente, já passado algum tempo, talvez anos, ele pergunta para esse mesmo grupo: quando eu enviei vocês sem nenhuma provisão, sem nenhuma garantia, por acaso faltou alguma coisa? Qual é a resposta dos discípulos? Qual é a resposta extraordinária dos discípulos? Nada. Irmãos, quando você obedece a Deus, saiba que Deus vai cuidar de você. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Nós não estamos fingindo de seguir a um Deus, a alguma coisa pro forma. Nós estamos pensando num Deus vivo que está dando uma ordem, e que quando você obedece a essa ordem, Ele jamais se abandonará. Nada faltou, responderam eles. Eu lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. Está entendendo? Aqui a gente vê uma mudança, inclusive, da ordem. Irmãos, há tempo para todo propósito debaixo do céu. No capítulo 22 a gente vê que ter cuidado e ter preocupações com o futuro também fazem parte. E Deus muitas vezes diz: agora façam provisão, pensem no futuro. Mas também temos que ter disposição e fé para obedecer quando Ele nos guia e diz: não se preocupe, eu vou cuidar de vocês. E de repente Ele diz: não, façam provisão, eu vou cuidar de vocês. Como José do Egito, na época das vacas gordas,
faça provisão para a época das vacas magras. Portanto, a gente lidar com Deus é lidar com tudo isso, com todas essas perspectivas. E não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém. É nesse sentido da urgência, da necessidade e da confiança em Deus. Versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam paz a esta casa. Irmãos, nós somos emissários da paz, embaixadores da paz. Nós somos enviados ao mundo como Cristo foi enviado ao mundo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E Jesus era o príncipe da paz. Jesus é aquela luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar, veio para dar paz, veio para dar vida. E nós, como emissários de Cristo, temos essa missão de dar paz, de enviar a vida, mas muitos rejeitam a paz, rejeitam a vida, assim como rejeitaram a Cristo. E Jesus disse: eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar. Mas o juízo e a condenação reside no fato de que a luz se manifestando ao mundo salvadora, muitos preferem, amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Então repare que o propósito de Deus é salvar, como a galinha ampara seus pintinhos. Ele quer salvar as pessoas, mas muitos preferem a perdição, preferem as trevas. E alguma coisa muito incrível em nosso Deus é que a salvação que Ele propõe não é compulsória. As pessoas são livres para, inclusive, rejeitá-la. Alguns que sempre resistem à ação e o toque da graça e do Espírito Santo, infelizmente, para a sua própria perdição. Portanto, a paz, a vida, a luz, a salvação é o que nós levamos em nome de Deus. Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse para eles: vocês são a luz do mundo. A luz do mundo. Então, cada um de nós precisa tomar cuidado com o testemunho que damos. Nós somos luz do mundo não apenas através das nossas palavras, mas das nossas atitudes. Jesus ali no Sermão da Montanha disse: vocês são a luz do mundo, e não se esconde uma lâmpada, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama, mas no lugar elevado, para iluminar a todos, como temos luzes aqui. E uma cidade iluminada e que esteja no alto de uma montanha não pode ser oculta, assim brilha a vossa luz. Os homens vejam as vossas boas obras. É a atitude, irmãos, que realmente faz diferença. As pessoas precisam saber que Deus existe, está em nós e age através de nós, através de atos de misericórdia, de amor, de verdade, de justiça e também palavras. O Francisco de Assis disse: vocês devem pregar de todas as maneiras possíveis, se preciso for, até mesmo com palavras. Então, entenda-se que o testemunho e a pregação se dá muito através de atitude. Quando entrarem, no versículo 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Isso aqui é uma ordem dada a judeus. Você sabe que os judeus, discípulos, primariamente, os apóstolos e os primeiros discípulos eram todos judeus. E os judeus têm uma série de restrições de comida, não é? Mas Jesus está acabando com essas restrições de comida e está dizendo o seguinte: quando vocês forem a determinado lugar, comam de tudo que puserem na mesa. Olha que coisa interessante. Curem os doentes que ali houver, porque nós estamos sendo enviados em nome de Jesus. E digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Autoridade. Mais adiante, a partir do versículo 17, só vou ler aqui para... Os 72 voltaram alegres e disseram, já é o retorno da missão, eles dando relatório para Jesus, e eles dizem: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém e amém. Você, enviado, você, um crente, uma crente, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, por causa da graça de Deus, da autoridade de Deus na sua vida. Confia no Senhor, proclama, fala e permita-se ser usado por Deus. Seja usado, toma atitude, falemos de Cristo.